início a continuidade das aulas, né? Onde nós iremos abordar sobre o bordado e os pontos básicos. Esses pontos básicos serão correntinha torcida, caseado, o ponto pistilo e o ponto aresta. Então, nós teremos aplicação nesta flor desses pontos, né? E nós daremos início com a escolha da linha. Eu escolhi esta linha para fazer o contorno dessa flor. É uma linha mais grossa, dorsal, tingida manualmente, tá? Nós iremos, a partir de então, dar início com a escolha do que a chita pede. Eu escolhi, foi minha preferência escolher esta espessura com essas cores. Nós iremos dar início agora ao nozinho que é para segurar a linha, né? Se eu tiver alguma rebarba, né, da linha, nós cortamos para não ter excesso de linha no forro. E eu estou usando uma intertela fina por causa da trama da chita, que é uma trama muito aberta. E com o passar da linha, da agulha e da linha, nós teremos alguns pontos que a trama poderá ficar mais aberta. Então, eu uso uma intertela bem fina. Vocês podem usar murim, o americano cru, alguma coisa mais fina, o TNT, né? Para não ficar todo assim, ficar mais firme o bordado. Nós iremos acompanhar o contorno dessa flor, das pétalas da flor. Este contorno tem início no miolo. Então, nós vamos fazer este contorno com correntinha. Devemos passar toda a agulha com a linha, indo até a posição onde o nó não passe a chita. Pegamos onde saiu a linha, levamos a agulha um pouquinho à frente, tá? Contornando essa linha, formando, como vocês podem ver, uma correntinha. Desculpa que saiu aqui. Isso acontece, nós vamos voltar novamente, pegando aqui onde a linha levamos à frente, formando uma correntinha. Pegamos, levantamos a agulha, trazendo a linha, formando esta corrente. Levamos a linha para o lado esquerdo, enfiamos a agulha, dando um espaço no meio da correntinha. E levamos novamente a laçada, puxando a agulha levemente. Formamos outra correntinha. Novamente no meio, levamos a linha para o lado esquerdo. No meio da correntinha, levantamos a agulha, deixando um espaço logo após. Vocês podem ver este espaçozinho.
E cada um tem um tamanho de correntinha. Geralmente é bom vocês fazerem o mesmo espaço em todas elas para que fique um bordado uniforme. E depois é o mesmo procedimento. Outro detalhe, principalmente no bordar, de não deixar os pontos muito apertados, pois se eu fizer um ponto apertado, o tecido vai ficar enrugado, tá? E tirando muito da beleza do bordado e da chita. Vamos para mais um ponto, levamos a linha para o lado esquerdo, enfiamos no meio da correntinha a agulha, levantamos a agulha de maneira com que, dando o espaço que eu falei com vocês, dando essa laçada na agulha, puxamos levemente para não apertar o ponto. Nós vamos fazer um ponto apertado e um mais, para vocês verem a diferença, tá? Ó, o procedimento tá sendo o mesmo, mas nós vamos apertar para ver, para que vocês vejam a diferença dos pontos. Então, esse aqui nós estamos trazendo normal. Olha o jeito que o tecido fica enrugado, não fica um tecido, não fica uma correntinha uniforme, né? Caso isso aconteça, é só vir aqui debaixo da agulha, puxar levemente, desfazendo essa corrente e acertar conforme as que já foram feitas. Entendido? Coloque a linha do lado esquerdo, no meio da correntinha, levanta a agulha de maneira com que dê um espaço, vem da laçada com a agulha e puxe levemente, fechando a correntinha. Demos continuidade às correntinhas até um ponto na flor, na pétala da flor, em que nós não sabemos se contornamos essa dobra ou se seguimos. Eu sempre sigo o contorno da pétala da flor. A dobra, nós podemos depois trabalhar com outros pontos. Não, a riqueza assim da chita nesses detalhes, nós podemos colocar uma riqueza também de pontos, de outros pontos, né? E como eu falei com vocês já, as cores depende muito da criatividade. E a chita é um tecido, é uma estampa, né? Que quem gosta de estampa gosta de chita. Chita, chitinha e chitão. Já vimos, né, em outra oportunidade a diferenciação entre elas. Mas o tecido básico é o murim. É um murinho onde é feito as estampas. Então, é um tecido mais fino. O bordado, então, requer mais que sejam mais os pontos lentos, né? Fazer os pontos lentos, não fazer com pressa, que isso vai tirar muito a beleza. Se você fizer um ponto apertado, se você fizer um ponto torto, volte e faça novamente, para não tirar a beleza que os pontos, né, feitos com uniformidade. Então, aqui nós vamos continuar os pontos, a correntinha em volta da pétala e não fazer o contorno dessa dobradura da pétala. Vamos dar continuidade, como já vimos, a linha do lado esquerdo, contorna a ponta da agulha e bem devagarzinho nós puxamos para não franzir a chita. Novamente pegamos no meio da correntinha,
levantamos a agulha, mais ou menos um espaço que vai ser o tamanho da correntinha, e puxamos lentamente a linha. Nesta ponta, nós viramos contornando a pétala da flor. Mesmo procedimento, pegamos no meio e pegamos no meio da correntinha, levantamos a agulha, o espaço, e viemos contornando, fazemos uma laçada na frente da agulha e puxamos lentamente. Este aqui é um canto de uma pétala, que nós fizemos o contorno, mas todo redondo. Aqui teria uma ponta, e essa ponta é feita dessa forma. Dando continuidade, pegamos o meio da correntinha, levantamos a agulha, um pequeno espaço, puxamos lentamente, formando a correntinha. A linha do lado esquerdo, enfiamos a agulha no meio da correntinha, levantamos a agulha, dando um espaço depois da correntinha, puxamos lentamente a agulha, formando outra correntinha. Mais uma vez, a linha do lado esquerdo, pegamos o meio da correntinha, enfiamos a agulha, levantando, dando um espaço, de modo com que dê a laçada, formando a correntinha, e puxamos lentamente. Mais uma vez, pegamos o meio da correntinha, levantamos a agulha um espaço, viemos com a linha dando uma laçada e puxamos lentamente, fechando a correntinha. Nós vamos chegar até o miolo com esses mesmos pontos correntinha. Quando a linha enroscar, vamos lentamente também tirar, que às vezes dá o nó no final da linha, né? É só puxar bem devagarzinho para não dar o nó, para não a formação do nó. Isso às vezes acontece. E para terminar essa pétala, nós vamos agora enfiar a agulha, porque nós temos que enfiar fora agora. Olha, vocês podem ver, a correntinha está formada. Nós viemos fora da correntinha para passar para o outro lado. Se for o caso de não passar, nós vamos deixar essa correntinha livre e desmancha os pontos todos. Então, no final, nós não vamos pro meio da correntinha, não. Nós vamos pro final, dar essa laçada. Finalizamos o contorno de uma pétala, vamos com a agulha pro avesso, forro da chita, pegamos este ponto e passamos a linha fechando-se o ponto, né, junto do ponto de corrente no final. Fazendo duas laçadas, temos o final do contorno desta pétala toda em ponto correntinha. Podemos verificar que todo o contorno da pétala foi feito com a correntinha. Nós vamos iniciar com a linha mais fina para vocês identificarem o ponto correntinha, mas com linha mais fina.
para ver a diversidade que nós podemos trabalhar. Esta linha são das mesmas tonalidades, né, da que eu coloquei no primeiro momento, mas agora é uma linha mais fina. Então, nós temos aqui o nozinho, né, e vamos terminar, cortar, que eu falei, o resto, né, o restolho o restinho que ficou da linha, para ter início a nova. Vamos iniciar aqui, próximo ao miolo da folha. É o mesmo procedimento. Começamos a laçada, a linha para o lado esquerdo, pegamos uma ponta da linha, passamos na frente e puxamos levemente a agulha. Esse puxar levemente é para que evite da linha embaraçar. Vamos para outro ponto, agora pegando no meio da correntinha. Do lado esquerdo, damos a laçada e puxamos levemente a linha. Vocês podem notar a diferença da espessura da linha. E é uma diversidade muito grande de cor, de espessura de linha que nós podemos trabalhar no bordado com a chita. E quanto mais a chita pede, muito colorido, né? Agora, vai muito, isso aí é pessoal, o tom que você vai usar nas flores, nos bordados, na estampa da chita. É o mesmo procedimento. Nós vamos fazer o contorno da flor, podem ver a diferença da espessura da linha. Em outros momentos, nós vamos trabalhar com linhas mais finas, né, misturando com a linha mais grossa. Dá um efeito muito bonito. E principalmente o colorido com que é feito. Nós podemos notar já um contorno trabalhado e o outro sem trabalhar. Fica muito bonito. Eu estou fazendo com os pontos mais largos, né? Justamente para vocês verem a formação do ponto. E geralmente o mesmo tamanho. Foi o que nós já falamos, se fizer ponto muito apertado, a chita vai ficar toda enrugada. Viemos do lado esquerdo, pegamos o meio da correntinha, damos um espaço à frente da correntinha para poder dar a laçada que irá formar a correntinha. A correntinha é um ponto básico e é o ponto assim que fica bonito, e tem várias outras, diversos pontos que fazem com base na correntinha. Muitos pontos que são feitos com base na correntinha. Então, vocês aprendendo esse ponto, depois poderão ter diversidade deles. Nós vamos ter próximo o ponto torcido, a corrente torcida. E a corrente também, a correntinha, alguns locais tem outros nomes, né? Mas o formato é de uma corrente. E acompanhamos o contorno da pétala que foi feito anteriormente com a linha mais grossa. Nós vamos acompanhar esse contorno até finalizar a pétala. Neste local onde a dobradura
da pétala que nós vimos anteriormente, eu vou passar direto, porque não deixa de ser um contorno. E muitas vezes não há necessidade de mostrar essa quebradura aqui da pétala, essa dobra da pétala. Então, por isso eu vou passar direto nela. Voltamos à correntinha. Lado esquerdo, pega o meio da correntinha anterior, levanta a agulha no espaçamento entre a correntinha e a ponta da agulha, dá uma laçada e puxa lentamente, para evitar, inclusive, que a linha se embole, fica embolada e dê nó. Se por acaso você não gostou da cor que você usou, ou então mesmo dos pontos que foram feitos, desmanche, comece novamente. Põe assim a sua criatividade no bordado, sua imaginação de como que vai ficar essa flor. E assim, quanto mais cor, mais vida a chita vai ter. Nós vamos fazer agora até o último contorno. Eu estou trabalhando essa pétala, mas todas as pétalas serão com a mesma linha e com a mesma espessura, com a mesma cor e com a mesma espessura. Finalizando aqui. Não esquecer de trazer essa para acabamento. Agora eu não vou mais no meio da correntinha, eu vou no final levar ela para o forro. Eu pego essa parte da correntinha anterior para firmar o meu acabamento. E dou uma laçada. E venho, dou uma segunda laçada para garantir que esse ponto ficou bem preso. Esse acabamento. Corta a linha mais rente. Esse aí ficou o acabamento da correntinha. Nós teremos início agora ao bordado da folha com a corrente torcida. A corrente torcida é uma variação da correntinha torcida, e nós temos essa variação que pode ser feita tanto para a direita como a esquerda. Eu vou usar o lado esquerdo para fazer essa corrente torcida. Então, estou usando a linha Cleia dupla, tá? Ela tem 2 fios. O nozinho já ficou preso lá. Nós vamos fazer a base dela uma correntinha, como nós fizemos na flor. Então, põe do lado esquerdo, vem da laçada na agulha, na ponta da agulha, né? Para fazer uma correntinha. Foi feita a correntinha. A variação da correntinha para corrente torcida vai na seguinte: a correntinha nós entraríamos com a agulha no meio da corrente para formar outra correntinha. Essa, por ser torcida, nós vamos puxar a linha um pouquinho para a direita, vamos pegar mais ou menos no meio da correntinha anterior e vamos lançar a agulha mais ou menos no mesmo tamanho da correntinha inicial. Então, nós pegamos, não vamos pegar mais no meio, vou refazer o que foi feito.
nós não vamos pegar no meio da correntinha para fazer outra correntinha. Por ela ser torcida, nós vamos pegar aqui no meio da corrente anterior, levar a agulha à frente e vir com a mesma laçada que foi feita na correntinha anterior. Ficou, como vocês podem ver, uma corrente torcida. Vamos fazer o mesmo procedimento para continuar nosso ponto de corrente torcida. Pegamos no meio, vocês podem notar que a linha está para a direita, pegamos o meio da corrente, vamos até em frente, como se fosse fazer uma correntinha, pegando o meio, vamos em frente, damos a laçada e levemente nós puxamos a linha. Pode ver o diferencial entre uma corrente normal e a corrente torcida. Esse ponto é muito bonito, ele fica bem diferente e nós podemos fazer tanto ele para a esquerda como para a direita. E pode variar também, depois que tiver treinados, tanto para a direita, outro para a esquerda, um para a direita, outro para a esquerda. Mas a variação aqui está sendo feita, eu estou fazendo esse primeiro ponto para aprendizado do lado esquerdo. Vamos fazer de novo. Pegar no meio da correntinha, lançar a ponta da agulha mais à frente, como se fosse fazer uma correntinha, levar para fazer a laçada e puxar levemente. Fica um ponto muito bonito e o diferencial é que ele é torcido, corrente torcida. Tem mais um ponto, é no meio da corrente do lado de fora. Fica bem claro que é do lado de fora, não é no meio da correntinha anterior, não. Lançamos do meio, do lado de fora, um pouquinho à frente da correntinha, a ponta da agulha. Fazemos a laçada e delicadamente puxamos a linha para não embolar. Então, nós temos outra correntinha, corrente torcida. Vamos do lado de fora, no centro da correntinha anterior, vamos à frente um pouquinho para formar a ponta da correntinha, damos a laçada e puxamos levemente para a linha não embolar. Temos então o ponto correntinha fazendo o contorno da pétala da flor, com linha mais grossa e linha mais fina no seu interior. Aqui nós vemos no contorno da folha a corrente torcida. E agora é uma variação da correntinha. E agora nós vamos ter o ponto aresta. Na descrição desse vídeo tem um link para baixar o arquivo em PDF de todos os pontos básicos ensinados. Então, tendo dúvida, é só baixar o link, o arquivo em PDF, né? Tem através desse link, e os pontos básicos, o diagrama desses pontos básicos estarão disponíveis. Vamos então do forro. Eu usei aqui essa cor de linha, porque a cor varia muito. Você pode colocar numa folha algum detalhe azul, você pode colocar numa flor um detalhe verde, vai muito da sua criatividade em cima daquele desenho, daquela estampa da chita, né? Então, eu vou colocar uma cor mais clara, linha dupla, tá? Linha de novelinho dupla, para iniciar o ponto aresta. Trazer a linha à frente, pegar do lado direito, enfiar a linha, avançar com a agulha até atingir o meio da folha, sendo que a linha está embaixo da agulha.
lentamente puxar a agulha para a linha não embolar, para formar um galinho da folha. Isso aqui é porque nós estamos trabalhando com linha dupla. Quando se trabalha com a linha simples, ela fica sem essa... Isso é bom acontecer para a gente notar que pode, né? Agora nós avançamos, nós colocamos a linha à frente e vamos para o lado esquerdo fazer a mesma coisa que fizemos antes. Pegamos mais na direção da onde terminou o galho para iniciar outro galho. Vamos com a frente, passamos a linha embaixo da agulha e trazemos ela para trás. Formamos outro galho. Esse ponto é um ponto que pode usar em meio de folha, né? Como pode usar para encher uma pétala de flor no meio da flor. Nós vamos ter essa diversificação depois para a gente ver a variedade desse ponto aresta. Ou na própria folha, quando a folha é maior, fazer do lado alguns galhos, né, semelhantes a esse. Vamos novamente, saímos do meio, vamos para a frente, pegamos agora do lado direito, vamos até o meio da folha, passando a agulha por cima da linha e trazemos a linha para trás. Formamos outro galho, lentamente formamos outro galho da folha. Pegamos o meio, levamos a linha à frente, vamos com a agulha do lado esquerdo agora e levamos a ponta da linha até o meio, a ponta da agulha, desculpe, até o meio da folha e passamos por baixo da linha. Passamos por baixo da agulha, passamos por baixo da agulha e levamos para trás, para formar outro galho. Vamos agora para finalizar. Para o forro da chita. A mesma coisa, pegamos algum galho de linha e puxamos o remate. Geralmente o miolo da flor requer, podemos até colocar correntinha em volta e salpicar alguns pontos aqui no meio. Mas o nozinho francês faz a diferença no miolo de flor. E nós podemos até chamar como a cereja do bolo, porque no final ele faz uma diferença enorme. Na finalização deste bordado, nós podemos salpicar alguns nozinhos francês na pétala da flor. Então, no final, na finalização, nós vamos ver o diferencial desse ponto em outros locais. Nós estamos com a linha dupla, tá? Linha de novelinho, ela tem um certo brilho e a linha dupla já vai estar vindo do forro da chita. Neste momento, nós vamos pegar a linha, torcer 3 vezes, 2 ou 3 vezes, se quiser um ponto mais cheinho, 3 vezes, segurando ela para ela não se desfazer. E vamos levar ela bem na ponta da agulha, não desfazendo nenhum nó.
e levar o mais próximo possível de onde nós saímos com a linha e puxar até formar um nozinho. Ficou um nozinho, ele está mais cheio porque está com a linha dupla. Se estivesse com uma linha só, ele estaria um ponto menor em questão de volume. Para não ficar tão próximo, nós podemos salpicar, né, esse nozinho francês, nós vamos para um local próximo a esse. Aí você entra com a agulha novamente e é o mesmo procedimento, puxando, dá 3 torcidas na agulha, levamos essa torcida, são 3, tá? Levamos essa torcida mais para a ponta da agulha. E levamos ele para próximo onde nós saímos com a linha. E bem devagarzinho a gente vai puxando para a linha não embolar. Se embolar, nós temos que refazer esse ponto, porque o nozinho francês ele vai ficar solto ou ele vai ficar com aspecto feio. Então, tem esse detalhe. Tudo no bordado, acho que nós temos que fazer assim lentamente, né? Para fazer as peças, assim, colocar o que é sua criatividade, mas para ficar um trabalho bem feito, né? De visual bonito. Vamos para outro. Como vocês viram, nós distanciamos um pouco do que fizemos anterior. E já estamos fazendo o contorno do miolo da flor. Então, nós damos 3 voltas, puxando para a ponta da agulha e colocando a ponta da agulha próximo, segurando a linha, próximo de onde nós saímos. E puxamos lentamente para não embolar a linha. Agora nós vamos para mais um pouquinho distante, né? Para ficar um miolo mais uniforme, nós vamos mais para um pouquinho para o lado desse ponto que nós fizemos por último. Mesmo procedimento, puxamos, damos 3 voltas na agulha, puxamos bem para a ponta, essas 3 voltas bem para a ponta da agulha e vamos onde saímos com a agulha, com a linha com a agulha, né? Formamos outro nozinho francês. Vamos para outro nozinho francês. 3 voltas na agulha. Colocamos na ponta da agulha, sem desfazer das laçadas. E vamos lentamente puxar a linha através da agulha, para formar outro nozinho francês. Nós fizemos alguns nozinhos francês aqui no miolo da flor, em outra tonalidade, para assim, parecer mais, né, o miolo, e uma diversificação na tonalidade, e dá uma levantada no miolo da flor, como nós podemos notar. Eles estavam brancos, e aqui nós podemos variar, colocar amarelo, laranja, verde, preto. Podemos dar uma variação muito grande nesse nozinho. Como eu já falei, é como se fosse uma cereja do bolo, o nozinho francês. Ele dá um acabamento muito sutil e levantando um pouco o bordado em si. Agora nós vamos passar para o ponto pestilo, tá? O ponto pestilo, nós temos aqui ao redor mais ou menos uma linha de pestilo, mas nós podemos ultrapassar esses pestilos, né, que são originários aqui na estampa da flor. Nós podemos levantar eles e chegar até
né, a altura que a pessoa quiser e verificar que está a gosto. O ponto pestilo basicamente atravessando a agulha, chegando até o nozinho. Eu estou fazendo com linha dupla para maior visibilidade. Pegar, subiu com a linha, pegar como se fosse fazer uma correntinha, pegar um pedacinho e passar a linha que está aqui, passar ao redor da ponta da agulha e puxar lentamente para não embolar. Então, nós fizemos um pestilo. Agora, nós temos que segurar essa ponta da correntinha. Aí, nós entramos com a agulha bem aqui na ponta da correntinha. E vamos ao forro da chita, do tecido chita. Novamente nós voltamos aqui próximo ao miolo da flor e vamos com mais um pestilo, ponto pestilo, a mesma coisa. Estando com a linha do lado direito, vamos fazer, aprofundar a agulha e voltar mais ou menos do tamanho que queira fazer essa correntinha. Viemos com a linha, passamos, contornamos a agulha e puxamos lentamente, formando uma correntinha na ponta. É como se fosse uma corrente torcida, né? Aqui na ponta dessa linha que nós formamos. Viemos e prendemos essa correntinha, indo novamente para o forro da chita. Vamos novamente ao ponto pestilo e vamos contornando. A minha intenção é fazer um pouco de colorido nesse pestilo. Então, nós vamos fazer depois alguns pestilos com linha fina, uma linha só, para diferenciar dessa linha mais grossa e um pestilo mais delicado. Mesma coisa fazemos, e aí nós podemos fazer da altura que quiser. Damos a volta na agulha e puxamos lentamente para formar uma correntinha torcida. Vamos ao fundo. Terminando com esse ponto. Para completar, nós podemos fazer, nós puxamos um pouquinho aqui, vocês viram que eu puxei um pouquinho no fundo e ficou já todo enrugado. Nós podemos fazer pestilos, ponto pestilo pequeno como ponto grande, vai depender da altura que você quiser a linha. Então, neste ponto, nós vamos passar atrás da agulha e puxar lentamente, fazer outro ponto pestilo. Então, nós podemos fazer esse ponto, podemos voltar lá no início do miolo e fazer um ponto maior. No próximo agora eu vou fazer um pouquinho maior. Vou fazer bem lento para melhorar o aprendizado de vocês. Vamos pegar, viemos aqui no miolo, vamos lá em cima, que eu quero um ponto maior agora. A linha do lado direito, faz o tamanho que eu quiser. A minha correntinha, a minha argolinha, dá volta na agulha.
puxa lentamente para formar uma correntinha. E não esquecer de voltar, para finalizar o ponto, voltar para prender a correntinha. E aí, para acabamento, nós podemos sair com alguns pontos com a linha fina, nesse sentido, para dar um acabamento melhor e ficar mais delicado, tá bom? Sim. Nós vamos iniciar uma nova flor, outra flor, com o ponto caseado. Eu escolhi essa flor e essa cor para começar esse ponto caseado. O ponto caseado, basicamente, é o caseado comum que a gente faria, que nós já aprendemos, né? Muitas pessoas já sabem. É um ponto bem simples de fazer. Então, aqui eu estou começando a flor, a linha para a esquerda. E aqui eu vou pegar e levantar a agulha de modo com que passe na frente da linha. Esse é um ponto bem simples e o efeito dele é muito bonito. Nós podemos fazer tanto ele para dentro como para fora da folha, né? Depois nós vamos ver essa diversificação também desse ponto. Então vamos lá. A linha está à esquerda. Eu enfio a agulha, mais ou menos, né? Se você quiser do mesmo tamanho, acompanhar o desenho, então nós vamos fazer aqui para fechar o caseado. É um ponto simples, fica muito bonito e fácil de fazer. Então vamos lá, a linha à frente, levantamos a agulha, acompanhando o contorno da folha, um pouquinho para dentro, né, conforme o tamanho, e vamos este ponto é bem diversificado. Eu vou fazer um aqui maior para vocês verem o efeito que ele tem. Então agora eu já não estou acompanhando o contorno, eu estou vindo bem para cá e vou fazer bem mais próximo. Então ele vai ficar um pouquinho mais comprido. Isso aí depende muito do que você está fazendo, do efeito que você quer e, como eu falei, da criatividade dentro de uma pétala de flor. Eu posso vir fazer outro aqui do lado, sempre pegando o contorno da flor, de dentro para fora e com a linha abaixo da agulha. Eu posso vir agora fazer um pouquinho menor para dar um movimento na flor. Do centro para a ponta do contorno da flor, sempre a linha passando por baixo. Vou fazer um maior aqui. Pode fazer mais junto, é outro tipo, né? A diversificação do ponto que nós podemos fazer. Fazer um mais curto, pegando sempre o contorno da flor. Não passar fora do contorno não, senão o ponto fica como se tivesse sido mal feito. Podemos ver aqui, olha, que nós acompanhamos o contorno da pétala da flor. Se fizer de maneira uniforme, ele fica bonito, os pontos do mesmo tamanho, como nós podemos colocar alguns pontos maiores. Esse ponto é muito fácil de fazer, ele tem um efeito muito bonito. Depois nós vamos fazer algumas diversificações dele dentro desse próprio bordado.
Eu vou apresentar para vocês esse bordado todo pronto, né? Essa chita. E aqui, para o acabamento, nós podemos diminuir o tamanho dele, para chegar até o miolo da flor. Então, aí nós fazemos ele bem pequeno no tamanho. Isso aí, se a pessoa quiser, se não quiser, pode continuar nesse mesmo efeito, nesse mesmo tamanho, para ter um efeito tipo acabamento. É o mesmo ponto, mas só com uma diversificação dentro de uma pétala. Aí nós formamos a pétala. Como vimos, seguimos alguns, né, de tamanho igual, outros para dar um tipo movimento da folha maior um pouquinho. Se quisesse fazer ele todo do mesmo tamanho, foi como eu falei, algumas variações que podemos ter desse ponto. É um ponto muito usado e ele fica muito bonito. Depois, se vocês quiserem, nós vamos trazer alguns pontos pistilo aqui para dar acabamento nessa flor. O miolo e o ponto pistilo aqui nessa região para dar acabamento nessa flor. Pronto, nós usamos os pontos de bordado que foram específicos nesse nosso encontro. Quais seriam? Ponto correntinha, o corrente torcida, o ponto aresta, que está aqui nessa folha, o nozinho francês, que está aqui nessa pétala, e temos o ponto pestilo, que foi feito, né, no pestilo ao redor dessa flor aqui, ao redor do miolo dessa flor. Então, aqui nós tivemos uma variedade, nós repetimos aqui, então, para preenchimento das folhas e das pétalas, né, das flores, vocês podem usar isso que eu falo, cada vez é o seu trabalho. Ali vai as suas emoções, o que você está sentindo. Então, a variedade de pontos que você pode ter no mesmo trabalho, né? Nós usamos especificamente só esses pontos neste suplá, né? Aqui nesta pétala de flor, nós tivemos para o preenchimento o ponto aresta, que serviu antes para fazer o meio da folha. Nós tivemos então uma variação dele aqui. Aqui foi todo no ponto pestilo, mas nós diversificamos cores, né? Nós colocamos um verde mais escuro com um verde mais claro. E isso aí levanta a flor, levanta assim o que você quer transmitir no seu bordado. Especificamente aqui nós colocamos nozinho francês branco e jogamos uma linha matizada ao redor com o ponto pestilo. Ao redor foi usado o ponto correntinha e o ponto caseado. E salteamos alguns pontos corrente para preenchimento da pétala, dessa flor. Agora, um suplá com os mesmos pontos que foram, né, vistos durante esse nosso encontro. O que chama atenção é a cor, né, o realce da cor e da tonalidade do fundo da chita, que é um vermelho chamativo, e ao mesmo tempo o desenho, né, que é apresentado na chita, que são outras flores. Isso aí é de gosto para gosto, as pessoas, assim, é uma coisa muito pessoal, mas ao mesmo tempo lembrar que você vai transmitir isso para outras pessoas. Esse seu trabalho você vai transmitir para outras pessoas. Então eu usei basicamente, né,
Aqui são corrente, ponto correntinha, formando miolo. Logo depois vem o ponto pestilo. Aqui foram algumas correntinhas salteadas no lilás. Aqui para preenchimento eu usei novamente o ponto aresta, que ele é um ponto muito assim que chama, um ponto muito chamativo, né? E que preenche o que você quer assim de uma forma bem discreta, sem chamar muita atenção. Ao redor eu usei uma linha matizada e nos tons de amarelo, e essa linha é dupla. Eu usei linha simples aqui, como vocês podem ver. Essas linhas aqui são todas simples, aqui já usei linha dupla. Então, para fazer o contorno, eu usei a corrente torcida. Aqui também, para fazer esse caule, eu usei na tonalidade verde a linha dupla. Agora, ao redor dessa flor, eu fiz de um ponto de linha matizada, eu fiz o ponto corrente torcida. Salteei alguns pontos pestilos nessa tonalidade azul clara. Aqui por dentro eu fiz o ponto caseado no ponto azul. Não tinha nada a ver essa cor mas eu assim achei que chamaria atenção, né? Eu gostei dessa combinação. Eu aqui no meio eu preferi usar o preto para chamar a atenção do miolo. Logo depois eu joguei salteado nas tonalidades verde bandeira, um roxo mais escuro um pouquinho e o laranja para fazer o contorno, ponto pestilo para fazer o contorno desse miolo dessa flor. E salteei, vocês podem ver tá bem visível. Isso aqui foi com linha dupla amarela, alguns nó francês. E esse aqui mais miudinho seriam o nó francês com a mesma linha usada nesse nó maior aqui. Só que essa aqui eu pus linha dupla e esse aqui eu pus uma linha simples. Dobrei a linha, né? E trabalhei com ela dobrada, e essa aqui eu coloquei ela com a linha simples. Aqui nas folhas nós temos o ponto aresta, nessa tonalidade vermelho, foi que eu falei, as cores, né, pode variar muito. Eu coloquei na tonalidade, coloquei aqui dentro o ponto corrente, mas eu coloquei em 3 para diferenciar e para suspender um pouquinho, chamar mais a atenção da minha folha. Esses pontos um por dentro do outro. Vocês podem perceber que esse aqui tá uma tonalidade verde, uma marrom e uma verde escura. Eu fui fazendo a correntinha em 3 tonalidades, uma por dentro da outra, e ficou assim uma composição que eu gostei muito. Aqui nessa folha eu coloquei um verde mais clarinho e por dentro eu fiz com ponto aresta, linha dobrada verde, e com linhas simples essas correntinhas, meia correntinhas, foram usadas por dentro da folha. Aqui eu joguei alguns pontos pestilo no branco. Ao redor usei o ponto caseado, simples, né? E terminamos os cabos com variação de cores. Você não precisa usar a mesma cor. Aqui já foi um verde, é uma linha de meada, então não é uma linha dobrada, é uma linha de meada nessa tonalidade. Aqui do lado dessa folha eu usei linha dupla, desse verde lá mais claro, e aqui do lado, para fazer um contraste, eu usei a correntinha, o mesmo ponto desse lado eu usei deste, mas com a linha simples. Então dá um diferencial bem grande, e isso aí vai depender muito da sua escolha, do seu gosto. Espero que vocês tenham gostado muito. Aqui nós temos então os suplás prontos e usados para a finalidade dele, né, que seria uma mesa posta. Então são suplás de chita e que, assim, a beleza que está nos transmitindo
nessa mesa já posta. E foram os trabalhos durante a oficina que nós fizemos e atingimos realmente um objetivo. Que tenhamos assim, cada um com o seu íntimo, né, a sua intimidade de criar bordados maravilhosos, e isso aí faz muito bem é uma terapia, faz muito bem tanto para a alma como para o coração, com certeza.